Oi? Dani! Ô, benção! Bom dia! Bom dia, bom dia. Mas eu estou tão feliz, porque começamos. Demos o pontapé inicial aqui no Café com Propósito no YouTube! Então, essa é a nossa primeira live por aqui. E eu louvo a Deus que está acontecendo. Amores, eu vou fazer o seguinte: como o horário já avançou bastante, nós geralmente essa hora nós já estamos terminando, né? Nós vamos começar sim, vamos começar. Contudo, já vamos pontuar para vocês que a gente vai precisar reduzir um pouquinho o conteúdo, mas amanhã a gente vem com tudo. A gente começa até mais cedo, viu? Começa até mais cedo para fazer acontecer. Então, desde já, vou fazer aqui uma abertura, né? Você que está passando por aqui, a toda a galera do Café com Propósito, a toda a família do Café com Propósito, Deus abençoe grandemente a sua vida. Primeira live aqui no YouTube. Você está fazendo parte dessa história, você está fazendo isso aqui acontecer. Um dia nós lembraremos do dia de hoje, daremos muitas risadas juntos, né, Gabriel? Você que continua na jornada com a gente, ainda riremos muito desse dia. Aqui nos bastidores foi uma tensão só, mas glória a Deus por isso. Porque aconteceu, estamos aqui. Então, você que está entrando, você que está assistindo, que essa live vai te alcançar, eu peço, estamos começando hoje o canal Café com Propósito, e se você... Bom, nós queremos iniciar falando sobre as leis universais. Muitas vezes, deixamos de viver coisas na nossa vida, por quê? Porque os nossos padrões mentais, eles estão, vamos pensar assim, existe ali uma pré-configuração. E essa pré-configuração, ela vai sendo estabelecida e alicerçada ao longo do desenvolvimento. Então, quando você nasce, você está inserido numa cultura familiar. Esta cultura familiar, ela vai projetando na sua educação o que ela recebeu. Então, é óbvio, os seus pais, eles vão projetando na sua educação, na forma de educar, aquilo que eles receberam, aquilo que eles tiveram de certo e errado, e também o que eles aprenderam ao longo de suas jornadas. Você que é pai, que é mãe, que está aqui com a gente hoje, pode ver se isso também não acontece com você. Quando você era pequeno, você viveu várias coisas, algumas positivas, outras negativas, e ao engravidar, você pensou, bom, como mãe jamais eu faria isso, como pai jamais eu faria isso. Bom, isso que eu recebi dos meus pais não é legal, eu jamais vou fazer isso com meu filho. Então, isso é a cultura familiar. Tá? E essas leis que nós vamos começar a trabalhar aqui, não vamos abordar tudo hoje, por isso que eu te espero amanhã. Amanhã a gente vai começar mais cedo, tá? Para que você tenha aí o máximo do conteúdo possível. O que acontece? Essas leis, elas vão sendo alicerçadas ao longo da sua jornada. Quando você é criança, você só recebe. Você recebe a projeção, você recebe o que lhe é dito como certo e errado, você começa somente obedecendo. Não é desse jeito? Então tem coisa que você não questiona. Você só obedece e acabou. Só que aí, quando você vai crescendo, você vai vendo o que vai fazendo sentido para você e o que não vai. O que você vai deixar permanecer na sua vida e o que você vai querer mudar. Então, grande parte de como você funciona hoje tem a ver com essas leis universais que você viveu mesmo pequenininho, e que podem estar inconscientemente fazendo parte dos seus padrões mentais. E isso vai ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Dani, para o lado negativo também? Sim, para o lado negativo também.
Também. Por quê? Porque fez parte do padrão. Entrou dentro do esquema mental e aquele esquema mental, ele virou um padrão que condiciona valores, um padrão que condiciona comportamentos, um padrão que condiciona mentalidade. E tudo isso, claro, está interferindo nos seus resultados e na forma de como você lida com as coisas, lida com a sua vida. Tá? Até aqui tá fazendo sentido para vocês? Quem tá aqui, quem conseguiu entrar, vai interagindo aí com a gente, quem pode interagindo aí no chat com a gente. É muito importante que a gente consiga captar se vocês estão conseguindo assimilar, se está fazendo sentido para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente fala de leis universais, nós estamos falando de leis, literalmente, que são plenamente aplicadas e você não consegue escapar delas. Não é não conseguir, literalmente, porque, não tem outro caminho. Não, não é isso. Você não escapa das leis, porque, primeiro, ela está numa dinâmica de funcionamento do mundo, e isso também vai, e nelas, na aplicabilidade de como você vai viver, vai literalmente mostrar o que você tem de padrão mental a cada vez que você passa por alguma situação. Você vai entender. Ficou um pouquinho complicado agora, mas você vai entender. Vamos lá. Para todo efeito existe uma causa. É muito importante você conseguir assimilar isso. Para todo efeito existe uma causa. Nós somos aquilo que usualmente pensamos. Somos frutos dos nossos pensamentos. Isso parece tão clichê, mas de clichê não tem nada. Por quê? Porque isto vai determinar as ações que você vive. Isso vai determinar a colheita que você vive. Você pode não entender o que você está colhendo. Você pode não entender. Porém, muito da sua colheita passa por isso. Nós somos aquilo que usualmente pensamos. Somos frutos dos nossos pensamentos. Eu vou te dar um exemplo. Quando você acredita que você é uma pessoa que não é capaz de conseguir, não é capaz de conquistar, quando você desenvolve a crença, digamos que na sua adolescência, olha só, olha o poder disso. Na sua adolescência, você desenvolveu a crença de que você não era capaz de alguma coisa. Talvez ou porque você ouviu isso de muitas pessoas, amigos, famílias, bullying na escola, né? E ao longo do seu desenvolvimento, em que você cresce, porém, é como se aquela vozinha continuasse, sabe? Você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz. E isso virou uma crença. E isso, na verdade, virou um padrão. Virou um padrão de funcionamento, um padrão mental. Então, várias coisas que você quer fazer na sua vida, como que eu falo isso? Aquele comando, vira um comando. Aquilo vira um comando, e aí quando você vai desenvolver um projeto, ou vai sonhar com uma coisa muito grande, é como se imediatamente viesse assim, você não é capaz. Né, Gabriel? Isso aí, no fim das contas, vira, na psicologia, eles chamam de síndrome do impostor. Você se auto-sabota. É sem querer, você faz uma sabotagem, você acaba se encolhendo, se restringindo em ambientes, em locais que podem, você enxerga a oportunidade, mas você não se vê capaz daquela oportunidade. E aí, às vezes, você vai e vê que uma pessoa que, no seu julgamento, tem menos condições, tem talvez até menos capacidade aí na sua visão, tal, menos preparo, foi lá e conseguiu. Porque muitas vezes ela não tem aquele modo de pensar que faz com que ela restrinja o acesso. Ela não vai para a oportunidade. Você até vê a oportunidade, mas não agarra a oportunidade porque você não se julga capaz, não se julga preparado. E no fim das contas, a gente, na maioria das vezes, a gente não está preparado, a gente tem que estar pronto. E aí a gente se prepara no meio do processo, né? Sim. E a síndrome do impostor, gente, na verdade, ela já é a consequência, ela já é o efeito, tá? E você não sabe que você está vivendo ela. O desafiador de recursos como esses, você não sabe que você está vivendo, você não sabe que você está nesse looping. Você só consegue enxergar
as suas colheitas. Quando você colhe muitos insucessos, muitos fracassos, muitas frustrações, de forma recorrente mesmo, gente, mas isso eu estou falando muito de forma recorrente. Você abandona seus planos, você não começa seus projetos, o projeto vem no seu coração, vem na sua mente, você consegue se alegrar com ele, puxa, você ainda fala, é isso que eu quero, só que você não vai para a execução. Você não consegue viver a execução desse projeto. Então, isso, na verdade, hoje tem o nome de síndrome impostor, a psicologia deu o nome de síndrome do impostor, contudo, você precisa compreender a origem disso. Quando foi que a síndrome do impostor foi instalada? Eu e o Gabriel, nós temos um lema. Quando nós cuidamos dos nossos clientes, a gente fala, nós não estamos aqui para enxugar gelo. O que é enxugar gelo? Não adianta, eu só, literalmente, quando você cai, não adianta eu só te dar a mão e te ajudar a levantar. Por quê? Porque cair faz parte da vida. Então, nós nos preocupamos em te ensinar, por meio das ferramentas da ciência, nós procuramos te ensinar a levantar. Dar a mão é importante, necessário, porém, esse não pode ser o meu papel, essa não pode ser a minha função na sua vida. Por quê? Porque a partir do momento que, junto com você, eu consigo, por meio das ferramentas científicas, te ensinar a levantar, quando você aprende a levantar, você deixa de ter medo de cair. O tombo para de ser um bicho papão na sua vida. Então você entende, peraí, então eu nunca fiz isso porque eu tinha medo de dar errado, eu nunca fiz isso porque eu tinha medo de cair, eu nunca fiz isso porque eu tinha medo. Só que aí você aprendeu a levantar. A partir do momento que você aprende a levantar, por que ter medo de fazer? Por que ter medo de fazer acontecer? Entende? Então, é literalmente enxugar gelo, é eu ficar somente te levantando, te levantando, te levantando. Não adianta, gente. Quando que você termina de enxugar gelo? Nunca. Por quê? Porque a função do gelo é virar água. Então, você não vai conseguir enxugar. Se você tem uma geleira na sua frente, você tem um iceberg, pega um paninho e vai lá ficar enxugando. Cara, às vezes é isso que você está fazendo na sua vida. Às vezes é isso que está acontecendo na sua vida. Você tem um iceberg na sua frente, você tem uma geleira na sua frente e você está lá com um paninho, enxugando, 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 enxugando. Quando que vai terminar, Gabriel? Nunca. Não vai, não vai, tá? Você precisa conseguir aprender os gatilhos mentais que estão te fazendo permanecer preso nessa geleira. E é por isso que a gente usa muito, muito Romanos 12. Né? Renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Sim. É extremamente importante e necessário. Aceitar. A primeira coisa que precisa acontecer é reconhecer que aquilo existe. Reconhecer que existe um padrão que não está legal, que não está funcionando. Por que que outros dão certo e eu não consigo dar certo? O que que eles têm de diferente? Por que que eu vejo pessoas que têm condições similares e aí eu vejo avançando e eu não avanço? Existem questões diversas que podem acontecer. E aí o nosso trabalho é auxiliar para que você consiga identificar. Nós vamos trabalhar bastante nessa questão, principalmente ao longo da mentoria, a gente vai trabalhar. Mas algumas leis, alguns princípios, nós não podemos quebrar. Uhum. E muitas vezes esses princípios, você, inclusive, traz consequências de outras pessoas. Você acaba sendo impactado por outras pessoas, histórico de outras pessoas, e aí você tem que identificar para você, aí eu não vamos jogar a responsabilidade nas outras pessoas, mas a partir do momento que você percebe aquilo, aí você consegue se interromper. Agora, se não, você acaba sendo só vítima daquele ciclo porque você não identificou. Então, você sofre, sim, a consequência das atitudes das outras pessoas, das escolhas das outras pessoas, que nós estamos inseridos no ambiente, no social. Nós somos seres sociais, nós somos seres que nos relacionamos e Deus nos fez para se relacionar com todo mundo. Então, no fim das contas, a gente sofre esse impacto. Exatamente, exatamente. E eu quero começar trazendo a primeira lei, tá? Primeiro,
Nós controlamos todas as coisas pelas quais nos sentimos responsáveis. Eu vou repetir. Nós controlamos todas as coisas pelas quais nos sentimos responsáveis. Muitos fracassos e muitos descontentamentos você pode estar sentindo na sua vida porque você não se sente responsável pela execução daquilo. De alguma forma, consciente ou inconscientemente, você acredita que a responsabilidade daquela questão, daquele projeto, daquela coisa, daquela situação não é sua. Quando você tem esse gatilho mental, você não absorve. Se você não absorve, você não luta por aquilo. Fez sentido para você? Ou seja, nós controlamos todas as coisas pelas quais nos sentimos responsáveis. E esse controle aqui não é o controle no sentido de futuro, saber o que vai acontecer amanhã. Não, não é isso. Mas é sim você trazer para você. Isso se chama autorresponsabilidade. Ou seja, eu só consigo ter o controle em minha vida a partir do momento em que eu assumo a responsabilidade por ela. Verdade seja dita, a gente cresceu. Quando a gente era pequeno, as coisas estavam ruins, a gente fazia o quê? A gente esperneava, a gente chorava, a gente gritava, dava um jeito, e aí tinha alguém que vinha e socorria a gente. O pai, a mãe, alguém. E se fizesse falta, de alguma forma você ia dar um jeito de se adaptar àquilo. E aí, no fim das contas, você cresceu, e hoje muitas vezes a gente ainda reproduz esses comportamentos. Então, de alguma forma, eu quero jogar para alguém precisa resolver, alguém precisa fazer, alguém precisa tomar conta disso. Por quê? Porque me dói, é verdade, é fato que dói, tá? Eu não gosto de negar a questão de que, tipo assim, é simplesmente decida e faça. Não, porque muitas vezes a gente vai ter que ir mais a fundo para identificar o porquê você não consegue. Mas esse porquê, muitas vezes ele vai estar relacionado a traumas, experiências e crenças, que é o que a gente vai trabalhando ao longo do processo. Mas percebe, você cresceu. Não dá mais para ficar lamentando e chorando. Infelizmente, ninguém vai... Pode ver que o máximo que você, quando você é adulto, a pessoa chega, te abraça, te dá um apoio, e é isso aí. E aí você vê que a pessoa, ela tá ali. Ela até vai te ajudar um pouquinho, mas no fim das contas o BO é seu. O BO é seu. E aí você vai ter que tomar conta dele. Isso dói? Dói. Muitas vezes dói. Mas é só assim que a gente cresce, no fim das contas. E inconscientemente, esse padrão mental ele pode ter sido estabelecido na sua infância. A forma como você viveu dentro da sua família, dentro do seu núcleo familiar. Se você tinha mãe, pai, irmãos, tios que faziam as coisas demais por você, sabe? Você pode literalmente ter desenvolvido esse padrão mental de colocar responsabilidade no outro daquilo que você quer. Mãe, pega uma água para mim. Mãe, pega não sei o quê. A sede é de quem? É sua. Mas quem vai pegar? O outro. Eu estou dando esse exemplo do copo de água. Eu sei que é um exemplo muito simples, muito simples. Porém, o que eu quero te mostrar nesse exemplo é como o nosso cérebro funciona. A partir do momento que eu entendo que tomar água é uma coisa vital para mim, olha só, tomar água é uma coisa vital para mim, isso é uma coisa que a minha vida, a minha saúde precisa, e se eu entendo que é responsabilidade de alguém pegar água para mim, eu sempre ficarei esperando alguém para continuar a exercer o papel daquele que foi a cena primária. Ou seja, na sua infância, sua mãe, seu pai, sua tia
seu tio, seus irmãos. Pega para mim, faz para mim, faz para mim. Gente, não tem, a questão aqui não é que eu estou condenando isso, não é isso. Mas eu estou dizendo, estou dando um exemplo bem simples aqui, porque muitas coisas você pode estar vivendo na sua vida hoje, porque dentro da sua formação, dentro do seu desenvolvimento, você pode ter crescido em um ambiente onde você tinha as pessoas fazendo tudo por você. Era só você fazer, e a pessoa, o que você quer? O que você precisa? O que eu posso fazer por você? Quando você cresce, inconscientemente, isso pode ter se formado e virado um padrão mental. E isso vai tirar de você a autorresponsabilidade, ou seja, de novo, você só consegue ter o controle das coisas na sua vida a partir do momento que você assume a responsabilidade por elas. Se você acredita que pegar água é responsabilidade de alguém, desculpa, amor, você vai crescer. Você vai sair desse ninho gostosinho que você vive, você vai para a vida, as pessoas que pegavam água para você, elas podem sair da sua vida, e o que vai acontecer? Você vai morrer de sede? Uma coisa que eu acho bem legal, um exemplo, é a mãe. A mãe responsável, aquela pessoa que engravidou, a mulher engravidou e ela é extremamente responsável. O que ela vai fazer? Ela vai procurar aprender antes. Durante o processo, ela vai procurar aprender, ela vai preparar tudo. A vida dela mudou radicalmente. Radicalmente de uma hora para outra. Fisicamente, fisiologicamente, psicologicamente, várias coisas aconteceram nesse processo e ela se sente responsável. E não interessa qual é o desafio, No fim das contas, o que vai acontecer? Ela vai atrás de resolver. Ela se desdobra, ela arruma tempo, ela arruma força de onde ela não tem, porque ela se sente responsável por aquele bebê. Ela se sente responsável. Então, no fim das contas, ela vai literalmente pagar qualquer preço para que aquilo tenha resultado. E aí, muitas vezes, na nossa vida, em outras áreas, a gente acaba não tendo essa mesma responsabilidade. Eu diria que a gente tem, eu costumo falar, tá? Basicamente, 4 grandes áreas que a gente tem que lidar. Aqui, essa quarta área, eu vou falar para os cristãos, assim, eu procuro até que quando a gente está muito relacionado com ciência, a gente tem um pouquinho de cuidado, assim, mas o que acontece? 4 grandes áreas. Tudo quanto é problema que você tem, você acaba colocando dentro dessas áreas, que são relacionamento, saúde e financeiro. Essas 3, e a quarta que eu acrescento é espiritual, porque como a palavra fala, nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Então, muitas vezes, existe ali aquela coisinha espiritual que está ali prejudicando, fazendo com que a gente sabote os nossos planos, não creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e aí a gente acaba indo por caminhos que não vão nem um pouco ter resultado na nossa vida. Mas percebe, ó, a parte de relacionamento, você tem relacionamentos aí, diversas categorias, amigos, família, o relacionamento amoroso, é isso aí, você tem que tratar isso. Você tem a parte de saúde espiritual, saúde física, saúde mental e finanças. Você tem a parte de trabalho e meios que você vai ter que desenvolver para conseguir os recursos para tudo aquilo que você quer fazer. Então, o estudo, muitas vezes, ele vai estar nessa categoria do financeiro. No fim das contas, você quer ter os recursos para aquilo que você precisa na vida, que vai impactar na saúde, que vai impactar no relacionamento, que vai impactar no espiritual, mas no fim das contas você precisa, de algum modo, o que você está fazendo está relacionado com finanças. Então, tudo quanto é problema, você vai acabar encaixando dentro desses blocos aí. Faz sentido isso para vocês? Se vocês colocarem aí no comentário, vai me ajudar. Pensa num problema e vê se você... Então, às vezes, você está indo em busca de recursos
Não interessa. Às vezes é o estudo, às vezes é o trabalho. Alguma coisa você está fazendo é em busca de recursos, finanças. Relacionamento, então você tem que desenvolver habilidades, saber falar. A maior parte dos conflitos em relacionamento, tá? Eu diria que é de 80% a 90%, eles começam com uma questão: comunicação. Então é o modo como eu projeto e o modo como eu interpreto aquilo que eu estou recebendo das pessoas. Então, quando você trata a comunicação lá no começo, que começa na comunicação, só que aí você vai multiplicando, aí entra ódio, entra raiva, entra vingança, começou na comunicação, mas aí entra a falta de respeito no meio, porque eu entendi errado, aí eu já rebato e tal, e aí vai virando um problema muito maior. Relacionamentos, tá? Se fizer sentido, por favor, comente aí essa parte. E vamos voltar para as leis. Isso aqui foi um parênteses que eu abri aqui, ó. Então, gente, é literalmente isso que o Gabriel está falando, dos 4 pilares e tal, é que tem muita coisa, a gente tem muito conteúdo, então quando a gente começa a trabalhar um tema, vem muita coisa, mas nós vamos tomar muito cuidado para ficarmos nesse tema aqui das leis, porque as leis, elas são fundamentais. Se você conseguir compreender o poder que essas leis universais têm, você já vai conseguir começar a trabalhar a mudança dos seus padrões mentais. Lembrando sempre, não se conforme. Não se conforme com o que não está dando certo. Não se conforme com aquilo que você pode fazer melhor e não faz. Sabe o que você precisa fazer? Junto comigo e com o Gabriel, viver a palavra. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então é literalmente isso. O que nós estamos fazendo aqui é proporcionando chaves, alavancas, métodos, ciência, para que você viva a renovação. E o Espírito Santo diariamente estará com você para que você consiga condicionar tudo de novo que você está aprendendo, absorvendo, para você diário, colocar aquilo em prática, para que a mudança de hábito vire uma transformação. Mudança não é transformação. A mudança, ela é o primeiro passo para a transformação, viu? Então, é literalmente isso. A nossa live já está com meia hora, nós vamos caminhando para o final agora, tá? E amanhã, que hora que a gente começa amanhã, Gabi? 7h30? O que vocês acham? Vamos começar às 7h30 amanhã? Para a gente dar esse tempinho aí? Para a gente viver um pouquinho mais? Então, assim, literalmente, nós encerramos o vídeo de hoje, esse primeiro momento, essa primeira parte, dizendo para você o seguinte: se você deseja ter maior controle nos seus relacionamentos, na sua profissão, com seus filhos, administrar sua casa melhor, você conseguir no seu trabalho, na sua empresa, ter um melhor rendimento, se você realmente deseja isso, comece a assumir a responsabilidade. A responsabilidade de fazer dar certo vai começar a mostrar para você várias áreas que precisam ser executadas. E muitas vezes, só de pensar em fazer, você já pensa, deixa eu ver para quem que eu posso fazer isso. Ou para quem que eu posso pedir isso. Às vezes você está tão acostumado a delegar, a colocar no outro o que é para você fazer, que você já perdeu a responsabilidade das áreas da sua vida. Então, hoje, nós abrimos com essa pequena parte. Tem um todo aqui. Nós abrimos com essa pequena parte. Comece a assumir a responsabilidade. Dani, mas do que você está falando? Eu estou falando da sua vida, de todas as áreas da sua vida. É desde um copo d'água, olha só, desde um copo d'água que é vital para você, que é vital para a sua saúde, até os bons resultados e os sucessos que você vai viver nas áreas da sua vida, como pai, como profissional, como servo, serva de Deus.
na sua família, como filho, como filha, literalmente, em todas as áreas da sua vida. Comece assumindo a responsabilidade de fazer o que é necessário. Se você puder depois, em algum momento, ouça ou veja esse vídeo de novo. Para você ir assimilando, para você ir assimilando. O aprendizado vem com a repetição. O aprendizado vem com a repetição. Pega isso que nós te entregamos hoje e comece a transformar em hábito. Transforme em hábito assumir a responsabilidade daquilo que você precisa fazer. Tá bom? Quando vier o pensamento de que é culpa de alguém, você já identifica. Eu estou culpando quem? Estou terceirizando quem? Estou terceirizando, né? Para quem o quê? Essa responsabilidade. Então, muitas vezes é o pai, é a mãe, é o filho, é o governo, que não ajuda muito, geralmente, mas é isso aí. Você, literalmente, identificar e falar, ok, eu vou trabalhar no sentido contrário, eu vou buscar resolver. Como que eu faço para assumir responsabilidade? O que eu posso fazer? O que está no meu controle de fazer? E aí, você vai avançando. Ok? Bom, então eu conto com você, nós contamos com você. Nos ajude a divulgar esse canal. Se você puder compartilhar, se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder, sabe? 5 pessoas. Se você compartilhar com 5 pessoas, já são 5 pessoas sendo alcançadas. E falar, olha, ouve um trechinho disso aqui. Literalmente, aquilo que é bom para nós, transborde na vida de outra pessoa. E começamos, então, essa campanha aí dos 1000 inscritos, tá bom? Foi dada a largada, eu conto com você, a gente quer compartilhar a tela, trazer muitos recursos aqui que o YouTube só nos abre quando tem aí, no mínimo, essa quantidade de inscritos. Então, você, Família Café com Propósito, juntamente conosco, Família Café com Propósito, vamos disseminar esse trabalho. E se você puder depois, comente aqui embaixo, comente lá nos comentários o que foi esse momento para você, tá bom? Porque o YouTube ele entende que quanto mais comentários e mais likes, o vídeo ele é relevante e aí sim ele vai disponibilizar para visualização geral. Se não tiver isso, ele não faz isso. Então, nós contamos com você, porque juntos somos mais fortes. Amém? Amanhã, 7h30 da manhã, nós aguardamos vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e não se esqueça, você é capaz de conquistar. Por quê? Porque você é mais do que vencedor. Amém? Beijo, gente! Obrigado, gente. Deus abençoe. Tudo de bom. Tchau, Excelente tchau. dia.